Ô, Edna, Liberado aí, se liberado você aí, se quiser você quiser começar. começar. Laura, se você quiser Laura, se tirar a você lista quiser dos tirar a lista dos pontuais aí, por pontuais aí, por favor. favor. Manda ver, Manda Edna, o ver, show é Edna, o show é seu. seu. Clica aqui. Tá aparecendo aí, Adriano? Tá Tá ótimo, tá? Eu vou ótimo, tá? Eu fechar o vou fechar o microfone para não dar microfone para não dar microfonia. microfonia. Ah, Boa ok. live. Boa live. Obrigada. É, bom dia a todos, primeiramente, né? Queria agradecer primeiro a Deus, depois a INC, né, pela essa oportunidade, e principalmente a Mara, que é uma pessoa que me incentivou muito, e o Ananias. Eu sou a Edna Maria de Almeida, sou corretora de imóveis e mãe de 3 filhos. Bom, a minha origem. A minha origem, eu coloquei a foto de casamento dos meus pais aí, porque eu tenho uma historinha bem interessante com meu pai. E sou filha de. Meus pais tiveram 8 filhos, sou a oitava, então sabe, vocês já sabem que eu sou era o chamego do meu pai. E eu coloquei essa foto do meu pai porque, igual eu falei, tinha uma historinha bem interessante com meu pai, porque ele contava para todo mundo que ele casou num dia e eu nasci no outro. E a data de casamento deles é bem interessante, agora vocês vão descobrir a minha data de nascimento também, né? Meu pai e minha mãe casaram em maio 5/5 de 55, uma data bem interessante. E eu também vim da roça. Meus pais tinham um sítio lá perto de Humaitá. Meu avô tinha uma fazenda, por isso que tá essas fotos dessas crianças aí. E na minha época também não tinha muitas fotos. Então, essa única foto que eu tenho de criança é essa aí. Essa terceira foto aí, minha e da minha irmã, é a única foto que eu tenho de criança. E a gente morava na roça, isso aí era uma fazenda do meu avô. Lá tinha uma escola rural que foi é, fundada pelo prefeito de Juiz de Fora, que era o Itamar Franco, tá? Vocês veem como que eu sou velhinha. E do lado tinha uma capela, Capela de Santa Cecília, que o meu avô tinha uma banda de música. Então, naquela época, era muito difícil. Padre ir lá, professor, essas coisas todas. Então, fez uma junta das crianças que tinham lá em volta. A maioria dessas crianças que estão aí são meus irmãos e primos. Então, fez essa junta, então eu fiz primeira Eucaristia com 6 anos, que é uma coisa, né? Com 6 anos eu não lembro nada de coisa, fui aprendendo ao longo do decorrer da minha vida. Eu sou católica, né? E fiz a primeira Eucaristia com 6 anos. Tô um pouco nervosa, tá, gente? E aos 7 anos eu mudei para Juiz de Fora, porque naquela época era muito difícil a vida na roça. Além de não ter transporte, ensino, essas coisas, porque o ensino ia até a quarta série, que é o Fundamental 1 hoje. E não tinha muita opção. E como meu pai tinha muitos filhos, a gente se divide entre 4 irmãos mais velhos e 4 irmãos mais novos. E os meus irmãos mais velhos já estavam morando em Juiz de Fora, com parentes, avós, tios, e meu pai não achou justo, porque meu pai sempre foi família, ele sempre gostou dos filhos agarradinho com ele. E com isso, meu pai resolveu vender o sítio lá em Humaitá para o meu tio e viemos embora para Juiz de Fora. No que a gente veio para Juiz de Fora, a gente veio morar no bairro Vitorino. Meu pai comprou uma casa ali e eu fui estudar no Duarte de Abreu, que essa foto do meio aí que tem é falando do Duarte Abreu. E aos 16 anos, por causa dessa dificuldade de escola, de estudo e tudo, porque tudo ainda era muito difícil naquela época, o estadual só tinha até a quarta série, depois você só tinha como pagar em escolas, tinha escolas que tinham um valor menor, para você terminar o ensino fundamental 2 e ensino médio.
E com isso, como as coisas eram muito difíceis, eram muitos filhos, né? Meu pai não tinha condições de pagar a escola para todo mundo. A opção que a gente tinha era voltar, era começar a trabalhar. Nisso eu comecei a trabalhar com 16 anos numa loja de tecido, porque naquela época era comprar roupa pronta era muito caro, né? Então, assim, tinha bastante loja de tecidos aqui em Juiz de Fora. E eu fui trabalhar numa loja de tecido como empacotadora, porque não existia sacolinha de plástico também nessa época, não, tá? E com isso eu iniciei minha vida profissional, fiquei 3 anos nessa loja, depois fui trabalhar em outras lojas, mas meu sonho era ser vendedora, porque eu queria ser vendedora e nunca tive essa oportunidade. Trabalhei numa vidraçaria e mais tarde fui trabalhar na Balancê de vendedora, que foi onde eu realizei meu sonho. Deixa eu passar. Aos 26 anos, fiquei grávida do meu primeiro filho. Essa aí começa uma parte da minha história meio problemática, mas vamos lá, a gente tem que contar, né? Eu fiquei grávida do meu filho em dezembro de 90, final de dezembro de 94, não, 96, 95. Estou confundindo aqui, final de 95. E eu fui para Carangola, já tinha conhecido meu sogro estava muito doente, ele tinha câncer. E ele o câncer já estava ficando bem avançado. E essa foto que eu coloquei eu dançando com meu sogro foi porque eu era apaixonada com meu sogro. Tive uma fase assim de amor à primeira vista. Ele era encantado comigo, me tratava como uma filha e eu tinha meu sogro como uma pessoa muito especial. Estou contando isso porque meu sogro que falou para mim que eu estava grávida sem eu saber que estava grávida. Eu fui descobrir que eu estava grávida, eu já estava grávida de 3 meses do meu filho e comuniquei ao pai dos meus filhos que eu não queria casar. Comuniquei ele que eu estava grávida, que eu ia ter o meu filho. Aí veio a minha primeira decepção com o pai dos meus filhos, que ele me deu um cheque que era para me tirar meu filho. E eu não quis tirar meu filho, porque meu maior medo era meu pai. E o meu pai foi uma pessoa que me acolheu muito. Ele me abraçou, eu estava desempregada nessa época, estava trabalhando no bar com meu irmão, e o meu pai foi, me abraçou e falou que eu não precisava se preocupar, que ele iria me apoiar, e a minha avó, que era uma segunda pessoa, que eu tinha muito receio do como, que ela falaria a respeito de estar grávida solteira. Aí fui, contei para minha avó foi a mesma coisa, ela me abraçou e tal. E essa terceira foto aí em cima é quando eu tive meu filho. Eu tive um pré-eclâmpsia, meu filho nasceu de 7 meses e meio. Eu tive muito, muito, mas muito medo de perder meu filho e fiz uma promessa. Fiz uma promessa para o anjo Gabriel que se eu ficasse bem e o meu filho nascesse perfeito com saúde, que ele iria se chamar Gabriel. Meu filho foi chamado de Gabriel até o 5º dia de vida, quando a gente foi registrar ele. E aí o pai do meu filho veio, meu sogro e minha sogra para conhecer o meu filho, que era o primeiro neto, que era o sonho do meu sogro, de ter um neto, de conhecer um neto. E na hora que a gente saiu para registrar, o pai do meu filho pediu para que se eu deixasse fazer uma homenagem ao pai dele, colocasse o nome dele de Ismael. E eu deixei. E na hora eu nem pensei. A gente colocou Ismael Meireles da Silva Neto, sendo que eu poderia ter colocado Ismael Almeida Meireles, que seria uma homenagem tanto ao meu pai quanto ao meu sogro, mas nessas horas assim a gente não pensa muito e eu não pensei. Tive meu primeiro filho em 95, em 96. Já sou velhinha, meu filho já vai fazer 30 anos. E aqui foi a chegada da minha segunda filha,
Tá meu pai, minha mãe, meu sobrinho e meu filho aqui no canto, a chegada da minha segunda filha. E nesse período eu tive que mudar para Carangola, porque acabei indo morar com ele, o pai dos meus filhos, e a gente teve que voltar para Carangola, porque ele foi ser sindicalista. O período dele de sindicalista tinha acabado, ele tinha que retornar para o banco. E ele também tinha formado em direito. E aí eu tive que retornar em Carangola em 90 e final de 98 com a minha filha e meu filho. Foi uma coisa que me abalou muito, porque eu ia para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, ficar longe do meu pai, e o meu pai já tinha tido um AVC. E eu estava muito abalada, porque eu tinha muito medo de perder meu pai, que era meu porto seguro, sempre foi meu porto seguro, e ficar sem meu pai era muito triste para mim. Mas com o ano de 99, a doença do meu sogro, ela agravou muito. E aí ele veio a falecer no dia 1º de 99, 1º de dezembro de 99. E antes dele falecer, eu descobri que estava grávida da minha terceira filha. E foi uma história, assim, a minha despedida com ele, porque eu descobri que estava grávida no dia 30 de novembro e meu sogro morreu no dia 1º. Foi uma coisa, assim, muito triste, porque eu tive uma despedida. Ele estava muito doente, ele não conseguia beber a água, ele só tomava água, a gente molhando no algodão, e eu colocava na boca dele para ele tomar água. Aí fui contando porque a gente achou que eu estava grávida de gêmeos. Aí fui contando para ele foi me consolando que era da vontade de Deus, se fosse Deus, mas que infelizmente esse bebê ele não ia conhecer, como realmente ele não conheceu minha filha. E essa foto embaixo é quando eu já tive a minha filha. Mas vamos para a foto de cima, que essa foto de cima aí mexe um pouquinho comigo, tá? Essa foto aí de cima é aniversário do meu pai. Foi em fevereiro de 2000. Eu estava grávida da minha filha e foi a última vez. Essa aí é a última foto que eu tenho do meu pai. Porque meu pai faleceu no dia 30 de março. Eu estava grávida, morando em Carangola, eu tinha vindo passear ver meu pai, que ele tinha pedido para mim ver ele. E o meu pai faleceu uma semana depois numa cirurgia cardíaca. E para mim perdi meu chão. Grávida, com a gravidez de risco de novo, que todas as minhas 3 gravidez foi de risco. E perder meu pai foi muito triste para mim. Muito, muito, muito triste mesmo. Entrei em depressão, tive vontade de morrer, de me matar mesmo. Eu tentei, só que eu não, graças a Deus, Deus foi muito bom que eu não tive coragem. E foi nessa época aí, dessa primeira foto aí, que tá meus 3 filhos. Minha filhinha bebezinha. E na hora que a gente morava num prédio lá em Carangola, morava no quarto andar. E lá tinha um parapeito de balaústre. Eu cheguei a subir. Na hora que eu estava subindo para me jogar lá embaixo, a minha filha acordou e começou a chorar. Nisso eu recuei, eu voltei, porque ela mamava no peito, fui dar mamar no peito. Na hora que eu estava dando mamar para ela, ela me dá um sorriso. Sorri, Deus foi muito bom, porque ele falou comigo. Você vai ter coragem de deixar seus 3 filhos? Aí foi aí que eu decidi viver para os meus 3 filhos. E vivo até hoje para os meus filhos, graças a Deus. E aqui embaixo, na foto embaixo, que tem meu cunhado, a minha amiga e a minha enteada também. Porque a minha enteada eu nem sabia que ela existia, só fui descobrir que ela existia, ela estava com 10 anos, quando o meu filho estava com 3 meses. E aqui eu comecei a trabalhar de secretária. Mas nesse período, depois que meu sogro faleceu, eu sofri muito, porque minha sogra me maltratava muito e eu comecei a descobrir que meu marido me traía. Me traía e
ali começa a minha trajetória, muito, que assim, eu nem queria contar isso, porque eu não quero contar coisas tristes, queria que ninguém ficasse com pena de mim, porque eu não tenho, não é pena, e sim, eu vou contar porque eu, para servir de alerta para as pessoas que souber que uma pessoa está sendo maltratada, porque a violência não é só física, eu sofri violência psicológica. O pai dos meus filhos, ele começou a me trair e sempre a justificativa para ele me trair era que eu era burra, eu não sabia de nada, eu não era ninguém. E era sempre assim. Toda vez que eu tentava me separar dele, eu nunca ia conseguir nada na minha vida, eu não ia conseguir me erguer, eu não ia conseguir sustentar 3 crianças, porque eu era burra, eu não ia conseguir emprego, o máximo que eu ia conseguir um emprego de salário mínimo, como que eu ia sustentar 3 crianças e pagar aluguel vivendo com 3 crianças aqui em Juiz de Fora? Que a minha família nunca iria me apoiar porque eu era burra. E sempre foi assim. E tudo que eu conseguia era mérito dele, nunca era meu mérito. Eu tive que não conseguia comprovar a escolaridade, porque antigamente, igual eu falei lá no início, né, escola era muito difícil. Eu fui estudar numa escola aqui em Juiz de Fora, que era o Vital Brasil, que era a escola da comunidade Vital Brasil. Ela fechou. E por ela ter fechado, eu não conseguia mais provar que eu tinha estudo, que eu tinha feito ensino fundamental, que eu tinha começado o ensino médio. Então, isso era um dos fatores que ele me humilhava muito, porque eu não tinha como comprovar escolaridade. Aí, com o tempo, um amigo dele lá falou com ele: por que que sua esposa não faz o supletivo, que antigamente era supletivo? As provas do supletivo, que aí ela consegue comprovação de escolaridade. Aí eu fiz, isso era em 95, em 2005, eu fiz, comprovei, consegui comprovar que eu tinha ensino fundamental, e quis fazer o médio, porque eu já tinha feito um ano, falei assim, vou fazer o médio. Aí nisso ele me aconselhou a fazer o EJA. Comecei a fazer o EJA, que é essa foto embaixo que a minha filha está com 7 anos. Ah, esqueci de falar da foto de cima. A foto de cima são eu e meus irmãos. Falta um aí que ele não foi. Mas com isso, ele sempre me colocava para baixo que eu não tinha estudo. E isso andava com amante, andava com. Ele tinha uma amante fixa, que é a mulher, ela sempre me infernizou minha vida, e era praticamente uma minha vizinha. E ele me humilhava muito por causa dessa mulher, e ela me humilhava muito. E a minha sogra, nessa época, também me tratava muito mal. E com o tempo passou, né? Aí, em 2012, tem a foto da minha mãezinha aí, que eu perdi a minha mãe. E quando eu perdi minha mãe, eu me senti órfã, porque apesar de não ter mais o meu pai, a minha mãe se tornou muito importante para mim. E foi muito difícil eu perder a minha mãe. Tá bem, só um minutinho, gente. É bom que eu paro de chorar. Aí, em 2012, perdi minha mãe. Foi uma coisa assim muito triste, porque eu acabei tendo uma despedida muito triste da minha mãe, porque nessa época também eu trabalhava como secretária, então eu não podia ficar aqui em Juiz de Fora. E eu vim passar o Natal com a minha mãe. Eu fiquei do dia 25 até o dia 2 de 2011 com a minha mãe. E a gente teve, assim, na época estava chovendo muito, a gente teve uma despedida que ela falou muita coisa que eu queria ter ouvido a minha vida toda dela, e com isso mexeu muito comigo. A perda da minha mãe acabou mexendo muito, porque eu fui embora,
Depois eu voltei no dia 22 de janeiro de 2012 para o velório da minha mãe. Então, foi uma época muito triste para mim, já por tudo que eu vivia e depois a perda da minha mãe, que eu fico sem chão. Mas, assim, sempre tive muito apoio dos meus filhos, apesar deles serem crianças, eles sempre me apoiaram muito, porque o que eu vivia também vivi, tive violência doméstica também física, foram algumas vezes, mas também tinha. E os meus filhos sempre me apoiavam muito a me separar, só que eu tinha muito medo de me separar e passar aperto com meus filhos, e eu sempre visei os meus filhos em primeiro lugar. E os meus filhos, minha sogra, ela pagava a escola para os meus filhos, não para todos, tá? Ela pagava a escola para o meu filho, que era o príncipezinho dela, e a minha filha, mas do meio, que praticamente era uma empregada dela. Não vou falar que ela foi totalmente má comigo, mas ela não foi boa. Ela teve tempo da sua retenção. E a minha filha mais nova nunca teve vez com ela. Ela não gostava da minha filha mais nova. E a minha mãe era o xodó da minha filha. Então, assim, eu passei por um momento muito triste para mim e triste por ver minha filha mais nova triste. Mas, graças a Deus, passou. Eu tô chorando, mas é porque essa parte mexe muito comigo. E isso atrapalhou muito a minha vida profissional aqui na construtora. E a pessoa que me tirou da depressão, pessoa não, né? A minha pet. Eu tinha uma pastora alemão, que era da minha mãe. A minha pastora alemão, eu falava que, eu não, que ela não era minha filha, e sim, eu era a filha dela. Ela era uma cachorra, assim, muito gostosa, ela só faltava falar. Como qualquer bicho, só acho que só falta falar, porque a gente sabe tudo que eles pensam. E ela era tudo para mim. Eu estava muito deprimida pela falta da minha mãe, e ela tá, como a gente vendeu a casa da minha mãe, ela não podia ficar mais com minha irmã. Aí a minha irmã levou ela para mim lá em Carangola. E ela passou a ser minha companheira. E quando eu estava triste, que eu não tinha vontade de nada, ela ia lá com a cabecinha dela e me empurrava, tipo assim, ei, eu tô aqui, vão cuidar de mim, vão. E ela me tirou da depressão, porque eu tinha que levar ela para fazer xixi e cocô na rua, porque ela não fazia dentro de casa. E isso eu fui saindo da depressão. Quando eu voltei, quando eu vim embora para Juiz de Fora, foi em 2014. Foi uma volta também muito perturbada também, porque meu filho passou na faculdade e veio fazer direito no Viana. E nessa época, por eles, por tanto a minha sogra me chamar de burro quanto meu marido, meu filho me inscreveu na prova do Viana e eu passei também em direito. Só que eu não quis fazer, fiz 3 anos e parei porque não tinha condição financeira para fazer duas faculdades, pagar a do meu filho e a minha, sendo que a do meu filho quem pagava era a minha sogra. E em 2018, a minha filha entra em medicina lá em Teresópolis, na Unifes, forma em direito, mas nesse período a minha sogra também veio a falecer. E ela foi em setembro, ela caiu, ela foi para o hospital, e aí foi quando descobriu que ela estava com câncer. E eu fiquei, o período que ela ficou internada, até vir a falecer, eu fiquei com ela. E minha sogra morreu me chamando de minha filha. E não tenho raiva, não tinha raiva mais dela, muito pelo contrário, tratava ela muito bem, tinha ela como uma mãe. E essa parte passou. Mas minha vida para Juiz de Fora foi muito perturbada. E eu resolvi romper de vez o meu casamento, porque não existe casamento à distância e o meu ex-marido me traía muito. Foi quando eu rompi com ele a parte física. Eu falei que nunca mais ele iria me encostar,
em colocar a mão, e foi quando ele também me falou que a amante não teve mais que eu, a segunda opção na vida dele. Mas Trabalho, né, meu irmão? passou. Em... Meu filho sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Ele foi e me inscreveu num curso de TTI, de transações imobiliárias. Tá mudo aí, Ed. Não, o microfone ficou mudo, Ed. Edna, só ir lá no topo da tela, tem microfone, é só clicar nele. Deve ter preparado em algum lugar. Deu certo Deu aqui, certo já estamos aqui, já ouvindo, estamos Edna. ouvindo, Ed. Bom, vou começar de novo, né? Porque eu parei em 2019. Meu filho me inscreveu para fazer o curso de TTI, que eu não queria fazer de jeito nenhum, tá? Porque eu achava que eu não era capaz, por causa na minha cabeça, né? As coisas que meu ex falava comigo. E eu fui fazer o curso de TI e ele foi fazer o curso comigo. Praticamente ele foi para fazer o curso para me levar, para mim não desistir de fazer o curso, porque eu tive vários momentos que eu não queria fazer o curso. E vocês estão me ouvindo? Sim. Em 2019, como eu estava falando, né? Porque eu não sei se vocês não viram, eu comecei a fazer o curso de TTI. E tive várias pessoas que me apoiavam muito, né? O Fábio Vargas, que era o coordenador do curso de Direito. Parou? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estamos vendo. A sala de aula, o som está normal, tá? Ah, tá, obrigada. Aí, professor Fábio sempre me apoiou muito, professora Silvia, e o pessoal, meus amigos do curso, eram uma turma bem bacana, todo mundo era muito unido. E quando eu conheci, aí tinha o Eduardo, que ele trabalhava de corretor aqui na Inter, e ele indicou a Dani para fazer estágio. E a Dani, isso aí a gente era muito amiga. É, Agora está funcionando. bom, vocês estão me vendo? Agora sim, Edna. Ah, tá. Pode ser internet. Ainda, né, a gente terminou de fazer o curso em transações imobiliárias online, e em 2020 eu tinha encerrado o curso, né? Só que precisava de fazer o, o estágio obrigatório. Nisso eu peguei e pedi indicação à Dani, se ela me indicaria para fazer o curso,
o estágio aqui. Eu entrei na consultora realmente para fazer um estágio, mas só que, assim, eu insisti muito porque na época ela tinha terminado o... A equipe dela tinha desfeito, ela tinha ido para o Felipe Leles, e a gente começa a fazer comecei a trabalhar aqui na consultora. Aí tem as fotos do meu filho, que é o fechamento do ciclo da minha vida pessoal, tá, gente? Esses são os meus 3 filhos, tá? São pessoas maravilhosas que eu amo de paixão e a minha realização como mãe. Todos os meus 3 filhos são formados. O Ismael é formado em Direito, a Isabela formou agora em Direito e a Gabi em Medicina. Meu maior orgulho, meus filhos. Que foi formatura dos meus 3 filhos, tá? Minha última formatura agora, da Isabela. E aqui, quando eu entro na construtora. Entrei na Inter, né, em 2001, em agosto de 2021, falei errado, na equipe do Felipe Leles. O Felipe foi uma pessoa muito importante na minha vida, que eu entrei só para fazer estágio, mas eu acabei ficando porque eu gostei muito. E ele me apoiava muito, porque ele conhecia a minha história e tal, sempre foi uma pessoa que me apoiou demais. Aqui foi do lado aqui, o primeiro feirão que eu participei, era Black Friday, lá no Shopping Independência, e foi quando eu iniciei. Na verdade, essa foto que tem o Felipe aí é a despedida do Felipe. Foi quando ele foi para São José do Rio Preto, transferido, e quando o Ananias assume a equipe. Essa foto primeira aqui era da nossa equipe, o Ananias já tinha assumido, batendo meta, né? A gente bateu meta, então a gente ia comemorar. Essa próxima foto foi no feirão também, quando a gente foi para o Jardim Norte. Mas eu queria contar um pouquinho da minha história de quando eu iniciei aqui. A importância que essa pessoa chamada Ananias tem na minha vida, que as pessoas às vezes não entendem. Como que uma pessoa pode te ajudar muito na sua vida profissional. E hoje, se eu sou corretora, eu tenho que agradecer ao Ananias, porque foi uma pessoa que me incentivou muito, porque eu era muito travada, eu achava que eu não era capaz de vender, de atender clientes, eu ficava com muito vergonha, muito tímida para falar com cliente, e o Ananias sempre me incentivou muito. E foi quando ele me coloca para fazer ação. Acabou que eu pulei. Aqui tem foto do meu primeiro cliente, da minha primeira não é primeira venda, foi uma venda que a gente levou 9 meses a ser realizada. E essa primeira foto aí com esse casal. Ele comprou quiné, mas levou 9 meses. Agora deixa eu passar rápido, porque tem uma foto que comprometedora minha, do Ananias, tá, gente? Não vou criar confusão, porque senão eu morro qualquer dia desse. E eu vou voltar aqui, passar aqui para essa foto. Essa foto aqui foi quando o Ananias percebeu que eu precisava de ajuda. E ele me incentivou a fazer a ação de rua para me desenvolver, a conversar mais com as pessoas, abordar clientes. E tem o Fabrício aí, que foi o meu professor foi a pessoa que me ajudou a desenvolver essa parte, a minha timidez, porque eu não abordava cliente nenhuma, eu ficava só andando atrás dos meninos, não abordava ninguém. E ele passou a andar comigo. Tem o Vinícius aí, o Fernandinho que já saiu. Aqui foi uma ação que a gente fez no quartel com a Ananias, você viu? A Ananias com cara de bebê, a Aline maravilhosa. E eu coloquei essa terceira foto aí porque eu queria falar do Tiago também. Porque nessa época tinha o Upside, né? A gente foi conhecer o terreno do Upside. E quando a gente tinha o stand de Upside, o Ananias e o Thiago revezavam
em ficar no stand. Foi quando eu conheci o Thiago de perto. E o Thiago sempre foi uma pessoa maravilhosa também. Então, assim, queria falar das pessoas importantes na minha vida. Agora, voltando lá nessa foto aqui. E essa foto aí foi quando a Andrea passa a ser gerente de house e a equipe dela se une a gente. E eu queria falar um pouco de algumas pessoas que são importantes para mim e foi muito importante para mim. Essa pessoa aí é o Vinícius. Vinícius foi uma pessoa muito importante na minha vida, sempre me apoiou muito. O meu celular tinha mais fotos do Vinícius do que dos meus filhos, porque ele me incentivava, vamos tirar foto, vamos postar, que a gente precisa ser visto, que a gente é corretor de imóveis. O Rafael não está mais na equipe. Ele foi trabalhar em outra coisa, foi ser representante de remédios. E o Rafael foi uma pessoa muito importante para mim também, porque foi uma pessoa que me incentivava muito aqui dentro, fazer vídeo. Ele fez um vídeo lá no decorado que eu nem sabia que eu tinha feito. Ele gravou, foi muito espontâneo, foi bem bacana, porque eu tenho essa dificuldade em falar, em apresentar as coisas. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. E tem a Dai, que é uma pessoa que me ajudou muito, me apoiou tanto na vida profissional quanto na pessoal. Uma pessoa muito bacana, me ajudou demais, me ensinou muito. E agora eu quero só falar dessa pessoa aí que está segurando a camisa do Flamengo. Que as pessoas não entendem por que eu gosto tanto do Analiso, porque eu tenho tanta gratidão por ele. Porque ele me ajudou, não foi só virar uma corretora de imóveis, e sim superar minhas dificuldades dos meus traumas. E quando o Ananias foi embora, saiu da empresa e foi para São Paulo, eu fiquei muito triste. E ao mesmo tempo feliz, porque eu acho ele um homem muito corajoso, ele é incrível, um profissional exemplar, ele é muito dedicado no que ele faz, ele é muito incentivador e ele sempre me incentivou muito. Então, se hoje eu estou aqui falando tudo isso, contando a minha história, que é um bloqueio que eu tenho, que eu não gosto de falar para pessoas, mesmo sendo pelo computador aqui, né? Eu tenho essa dificuldade, mas o Ananias é uma pessoa maravilhosa, que eu gosto muito, que tem o maior respeito pela Mara, pela Mari, e assim, não tenho como expressar a minha gratidão. E eu choro, toda vez que eu falo do Ananias, eu choro porque ele sabe a importância que ele tem na minha vida. Eu falo que eu não tenho idade para ser mãe dele, mas sim, eu tenho sobrinhos mais velhos do que ele, então assim, tenho o maior carinho por ele, é um ótimo gestor, é uma pessoa que apoia a sua equipe. Então, quando eu saí, eu me senti um pouco deslocada e acabei passando por um momento que eu tive que sair da consultora por problema pessoal não tão sério, mas eu fui apoiar minha filha que estava num momento difícil. E quando eu resolvi retornar à vida da corretagem, eu recebi uma ligação do Ananias me chamando para voltar. Então, é quando eu volto para a construtora. E voltei com mentalidade diferente, que assim, graças a Deus eu passei, as minhas dificuldades passou de pessoal, estou muito feliz. E como eu brinquei com ele uma vez, é um prazer estar aqui de volta. E estar nessa equipe aqui hoje é um orgulho, são pessoas maravilhosas, maravilhosa, a Aline, minha companheira de antes, Fabrício, e toda a nossa equipe. Não vou falar de todo o Leozinho, se eu não falar do Leozinho, ele me bate. Leozinho, Ana, Jéssica, Pedro, Daniel, Rafael, Esteves, e eu sempre confundo o nome dele, o Wendel e a Vanessa. São pessoas maravilhosas que eu tenho orgulho, muito feliz de estar com eles nessa conquista que foi o mês passado na nossa superação de meta. Foi demais. E
Essa é a minha história, gente. Acho que eu falei muita bobagem, mas falei, né? Obrigada, um bom dia para todos. Estou muito feliz de estar aqui. Deixa eu mandar aqui para você ver as pessoas. Edna, parabéns, viu? Não tem besteira, não tem bobagem. Quando a história da gente é história. Então, não cabe juízo de ninguém, não. Te agradeço muito a coragem, a disponibilidade de vir aqui e compartilhar com a gente um monte de lições, né? Eu acho que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho. Eu estou em Uberaba, tá todo mundo aqui vibrando com a sua história, Obrigada. opinando sobre a sua história, é bem bacana isso, né? Adriana, Sim. eu contei a minha história, minha parte, que eu sofri violência doméstica e tal. Não foi para que as pessoas tivessem pena de mim, não. E sim, para que se as pessoas verem uma pessoa que já passou por isso, acolha. Que foi o que o Ananias fez comigo, foi o acolhimento, não só o Ananias, como as outras pessoas da nossa equipe, foi o acolhimento. E isso é muito importante. E isso, eu estar aqui hoje de volta, é por causa desse acolhimento, porque aqui na construtora, que eu acho bem bacana, tanto da parte do Rogerinho, Tony, Andréia, Ananias e os outros gestores, é o acolhimento. E o seu também, Adriano, o seu acolhimento. Isso é muito importante. Eu não quero que as pessoas pensem que eu vim aqui fazer de vítima, não. Não, eu contei isso só para que as pessoas, quando conhecerem alguém que sofreu isso, acolha. É só acolhimento. Sim, Edna. Eu dei uma trabalhadinha na internet, mas deu para a gente entender. Sua mensagem ela é uma coisa muito atual, né? Esse ativismo aí contra a violência. Contra as mulheres, a gente tem que adotar mesmo, tem que acabar. Aliás, qualquer tipo de violência, né? E com certeza é uma lição para todos nós. Acho que agregou no dia de todo mundo, tá? Então, assim, só quero parabenizar mesmo. Obrigada. As imagens ficaram muito legais, retratando. Quem vê as imagens já consegue traduzir pelo menos parte da história. Claro que os detalhes são seus e foram muito bem expostos aqui, viu? Parabéns por validar todos os colegas. Eu estou ao lado do Tiago, ele está emocionado. Vai aparecer aqui. Ele está emocionado também, sendo referenciado por você. Parabéns. É uma pessoa muito bacana. Obrigada, Tiago. Um abraço. Aqui a única coisa que você errou. Você tem a idade para ser mãe da Ananias, que ele só tem 27 anos. Gente, alguém quer manifestar alguma coisa, fique à vontade, né, para a gente concluir a live espetacular aqui e dar seguimento aí no nosso dia. Não pode deixar de falar aqui, né? Vai fazer eu chorar. Fecha o áudio de vocês, fica dando retorno. Microfone. Primeiramente, agradecer a Deus pela sua vida. Dizer que eu sou muito orgulhoso de ter você, não só na minha vida, mas aqui junto do nosso time, né? Parabéns pela sua história, parabéns por ser essa mulher fantástica que você é, que sempre cuida de todos nós aqui, né? Mãezona de todos, não só minha, mas de todos que estão ao seu redor. Parabéns pela superação, pela essa garra, essa força de vontade, que bota muito novinho no bolso. Você não tem bola perdida, né? Não tem um plantão que eu converso com você, que você deixa de ver. Não tem uma missão que te abraça, você não falha, eu estou dentro. Então, essa garra, essa disposição, essa vontade de viver que você tem, ela é muito inspiradora, né? E sirva de inspiração para todos. Tanto que convivem com você aqui no dia, quanto os que escutaram a sua história aí, né? Então, parabéns aí mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço por você ter me chamado de volta. E é um prazer enorme estar aqui com você. E você para de fazer eu chorar. Tá? E obrigado por você fazer parte do nosso time. Sabe que todos nós aqui te amamos, tá?
Eu também E amo que muito. fala pra ele esse gordinho, não, hein? Ah, não, esse gordinho, ele é fofinho, eu tenho que falar dele, sim, ele é muito, foi muito importante. Dá vontade, e outra coisa que eu esqueci de contar dele, foi ele que fechou ele que me ajudou a atender meu cliente de Upside. Eu não esqueci dele, não, ele me ajudou por lá, lembra? Ele é uma pessoa muito importante para nós, um querido. Então é isso, né, gente? Pessoal, muito obrigado. Vamos à próxima e dizer a vocês que a gente continua aguardando a participação de mais colegas contando suas histórias. Vejam a história incrível da Edna hoje. São coisas que a gente precisa ouvir para aprender, para dar força para a gente e todo mundo se conhecer, gente. A gente é uma grande família. Todo mundo tem que se conhecer, tá bom? Fica o convite aqui. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia, gente.